Shalom, queridos, a paz. Pastor Anderson Silva, da Igreja Voz Church aqui, Coroa Vermelha. Estamos aí para mais um podcast sobre aprendendo a orar, andando na unção, vivendo milagres. Bem sei eu. Nós, no podcast passado, falamos como vem o espírito de oração dos teus planos, sobre os nossos corações, sobre a nossa alma. Frustrar. Somos tomados por uma força poderosa que nos tua, leva a interceder e a orar. A minha vida em tuas mãos está. Nós precisamos entender e nenhum dos teus planos que esse espírito de oração ele quer permanecer contínuo dentro de nós. Mas também existem algumas fortalezas. Existem, queridos, algumas barreiras que o inimigo ele vai tentar fazer na sua vida, no seu casamento, na sua família, com seus filhos, com o seu trabalho, para tentar roubar essa chama, apagar-se essa chama de avivamento, de oração sobre você. Porque tudo inicia-se em você, através de você. Jesus ele usa pessoas talvez despreparadas, mas que são capacitadas pelo grande e poderoso Espírito Santo de Deus. Para não ficar nas minhas palavras, abra no Salmo 51, versículo 17. Diz assim: o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Senhor é um coração contrito, um coração quebrantado e arrependido. Desse jamais será desprezado pelo Senhor. Então note-se que nós temos aqui três chaves, né? Nós temos um coração contrito, é um coração apaziguado, é um coração que está sempre buscando melhorar, é um coração aberto às coisas espirituais. Um coração quebrantado é um coração que é totalmente dependente de Deus. É o coração de uma pessoa que já foi muito machucada por homens, mas também que já foi muito preparada e treinada por Deus. Ele tem uma grande facilidade de quebrantamento. Generalizando para sexos masculinos e femininos, a igreja ela é composta por uma maioria de mulheres, mais mulheres do que homens, porque nós homens, a nossa geração, não sei se a geração de hoje, mas a nossa geração, o homem foi forjado dizendo que o homem não chora, dizendo que o homem precisava ser forte. E eu aprendi isso dos meus pais, os meus pais aprenderam isso dos meus avós, e isso foi passando-se de geração em geração. Você pode notar na igreja quando há um grande avivamento, um grande mover do Espírito, os homens eles estão mais tendenciosos a recuar, sobre esse quebrantamento de coração, e as mulheres elas têm mais essa facilidade de trazer um quebrantamento no coração. Geralmente o quebrantamento do coração ele vem carregado de lágrimas. As mulheres são mais fáceis para se emocionarem, o homem é mais razão, a mulher é mais emoção. Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu. Logo depois ele entra num processo de arrependimento. Esse é o processo que todos nós, homens e mulheres que desejam ser usados por Deus, precisa cavalgar neste caminho, porque são chaves, a chave contrita, a chave quebrantada e a chave arrependida que vai trazer o apreço de Deus. Assim como o orgulho ele traz o desprezo de Deus, esses três níveis, essas três chaves, elas trazem
a proximidade de Deus. Deus não vai desprezá-lo, Ele não vai abandoná-lo e nem rejeitá-lo. Que a Bíblia diz que Deus, Ele resiste ao soberbo. O que é o soberbo? É um homem orgulhoso, é um homem que não se quebranta, é um homem que não se deixa ser contrito de coração, né? É um homem que não busca o arrependimento. Aí ele encontra o primeiro inimigo dele, e é um inimigo que eu não queria ter na minha vida, que é ser inimigo de Deus e amigo do mundo. Então tem muita gente hoje que é amigo do mundo e inimigo de Deus. Mas aqui diz no salmista, diz que se você tiver esses 3 níveis, você jamais será desprezado pelo Senhor. Isso é tudo que pedires, o Senhor vai estar com seus ouvidos atentos. Ele vai falar, não, ali é bom para o meu filho, eu vou mandar. Não, aquilo ali não é bom, eu não vou mandar. E aqui está o Espírito para orar, que possui esses 2 ingredientes. O coração quebrantado, ele é dobrado à vontade de Deus, Romanos 12, 1, 2. Um coração arrependido e humilde, reconhecedor de todos os pecados, o que ainda não é suficiente, mas arrependido, porque somos falhos, só somos aperfeiçoados pela obra de Cristo. Isso é o espírito de oração que vai trazer sobre você e sobre a sua casa. Nós precisamos urgentemente orar nos nossos cafés da manhã em família, orar nos almoços em família, voltar à oração, nas refeições em família, voltar à oração antes de sairmos de casa, a oração entre o marido e a esposa juntos, voltar na oração entre os filhos. Hoje cedo fui levar minha filha, Sara, para a escola, e quando eu deixei ela na porta da escola, eu coloquei a mão sobre a cabeça dela e eu falei, minha filha, Deus te abençoe e que você tenha sucesso hoje, seu dia seja um dia protegido pelo Espírito Santo e acampado e acompanhado de anjos. Então, para este espírito de oração trazer um avivamento, que avivamento, pastor? O senhor fala tanto sobre isso. Um avivamento é um despertar. A Bíblia diz assim, aviva a minha obra, ó Senhor. Não tem como nós trabalharmos para Yeshua sem formos ou tocados ou regenerados através do avivamento. Todo avivamento só pode nascer de corações comandados e que clamam por Jesus. O avivamento só poderá nascer de homens e mulheres que o espírito de oração está gerando dores, gemidos, dores de parto. Por isso nós podemos fazer eventos, nós podemos fazer várias programações na igreja, mas se nós não colocarmos a oração como pilar, a palavra como coluna, amém? E o amor pelas almas como a cobertura, a nossa casa, ela não vai conseguir, o amor, a comunhão, a nossa casa não vai conseguir vencer. E todo avivamento, ele nunca nasceu de eventos programados, porque o avivamento é algo que não tem controle. O avivamento é algo que não se programa. Nosso culto hoje nós vamos programar o avivamento. Aí Deus vem e muda tudo. Ele muda as músicas, alguém adoece, alguém falta, aí muda os louvores, aí a palavra ele muda na hora. Nós precisamos estar sujeitos à direção do Espírito Santo nos cultos, assim como a direção do Espírito Santo na nossa casa. Existem 2 pessoas que podem governar a sua casa se você deixar. Ou você deixa o Espírito Santo de Deus governar a sua casa, ou você deixa Satanás governar a sua casa, voluntariamente ou involuntariamente. Lembra das maldições voluntárias, das maldições involuntárias. As maldições, elas têm uma legalidade porque foram liberadas sobre você, pela vida de alguém que tinha uma autoridade paternal ou espiritual sobre a sua vida. Mas nós não vamos falar sobre isso porque isso requer um outro estudo. Antes de tudo isso, nós precisamos entender que Deus precisa constranger os nossos corações. Para constranger os nossos corações, a igreja precisa viver algo sobrenatural. A igreja precisa viver o invisível de Deus, que é visível nos céus,
mas invisível aos homens. E alguns ele abre os olhos espirituais. Então Deus decidiu descer, amém? Tirar o povo do Egito, está na escritura, está na palavra. Por que Deus, depois de 400 anos de uma promessa para Abraão, lá em Gênesis 12, Deus fala para ele, olha, sua descendência será como as areias, né? Será como as areias, né? Que não se pode contar, será como as estrelas dos céus, será como as areias ali do mar, próximo ali da praia, e você não vai contar, mas o seu povo será cativo durante um período de 400 anos, e aí até a promessa se cumprir. Mas Deus, ele só desce no território se ele for convidado. O Espírito Santo só desce na sua casa se ele for altamente convidado. Jesus só entra na porta do seu coração, ele bate, ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou cear com ele. Então, houve um grande gemido no Egito, né? Porque Faraó estava escravizando o povo de Deus. Lembra lá da história de José, né? Que aí José trouxe a sua família, mais de 70 pessoas, e aí o povo cresce em milhares de milhares. As mulheres são mais fortes que as egípcias, e os partos delas são homens e meninos fortes, meninas fortes. Isso gera um temor na nação do Egito, porque a população de Deus ali, os hebreus, eles cresciam popularmente de uma maneira estrondosa, ao ponto do próprio Faraó liberar um decreto para matar todas as crianças, né, todos os meninos. Dali nasce ali o chamado de Moisés, que é escondido, né, por Miriam e Joquebede. E aí 3 meses escondido em casa. Depois ele vai lançado no Nilo, no cesto, né, com pinche. A filha de Faraó o encontra, e ali começa o processo. Começa o processo porque Deus já havia escutado o gemido, pastor, o grito, o socorro. Não tenha medo de pedir ajuda a Deus. Não tenha medo de pedir socorro para Yeshua. Não tenha medo de clamar, independente da religião que você está, se você está no umbandismo, se você está no espiritismo, se você não crê em nada, se você é ateu, ou se você não é, se você está desviado, longe da presença de Deus. Lembre-se, Romanos 15 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, Jeremias diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, quando existe um clamor, quando existe um gemido, quando o povo é maltratado, estou falando do povo do Senhor, e você se inclui nele, Deus vem e ele traz o livramento. Eles estavam o quê? Orando, uma oração desesperada. A oração do povo dos hebreus, escravos no Egito, não era nem em palavras, mas era em lágrimas. Era um choro silencioso. Já viu aquela oração silenciosa, aquele sofrimento silencioso, aquele sofrimento que você não conta para o seu marido, que você não conta para os seus filhos, aquele sofrimento, aquela angústia que está sobre você e você não tem ninguém para recorrer, você não tem ninguém para confiar, ninguém para contar, aquela ansiedade de liberdade, de ser livre. Era isso que estava acontecendo com os hebreus, e quando os hebreus começaram a gemer no coração, e quando você começar a gemer dentro do seu coração, quando você angustiar dentro do seu coração, quando o seu choro não for composto por lágrimas. Você sabia disso, que a ciência já explica que existe um tipo de choro que não vem por lágrimas, mas ele é doído no coração, e a ciência já explica isso como uma grande tendência de você entrar no nível depressivo. Eu não sei se você já conheceu alguém depressivo, com um nível de depressão muito grande. Você vai ver ele dificilmente chorando, porque é um choro interior, aonde deveria sair alegria, porque João 7,38 diz que do seu interior fluirão rios de águas vivas, e rios de águas vivas na Bíblia representa alegria, representa crescimento. Você está prendendo algo que precisa ser
liberado. Então, se você está com isso preso, transforme o seu choro interior em lágrimas. Porque as lágrimas são orações. E é interessante que quando nós estamos chorando com as lágrimas em Deus, Apocalipse diz, é claro, que Deus envia anjos com taças para colher as lágrimas dos seus filhos, para colher as lágrimas daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão padecendo, daqueles que estão pedindo ajuda, dos que estão falando: Senhor, me restaura, me salva, salva a minha família, tira os meus filhos das drogas, tira a minha filha da prostituição, tira o meu esposo da amante, tira o meu esposo desse vício do álcool, das bebidas, das más amizades. Então, quando existe um clamor, Deus vem. Então, o que o povo de Israel estava fazendo nos tempos, eles queriam ser livres, mas eles já tinham passado tanto tempo presos que eles conseguiram a liberdade, mas eles não conseguiram lidar com a liberdade, porque eles estavam totalmente dependentes do coração petrificado de Faraó, que, para mim, representa o próprio Satanás da época. Eles estavam orando, os discípulos também estavam orando, para que o Espírito do Senhor desça. Os discípulos estavam orando no Pentecostes, Atos 2, estavam todos orando. Por que eles estavam orando, pastor? Porque eles estavam escondidos, porque eles estavam sendo perseguidos, porque eles viram muitos apóstolos serem mortos. As cartas, os pergaminhos chegavam a rodo. André faleceu, foi assassinado disso. Tiago foi assassinado assim. Pedro foi assassinado dessa forma. Outro foi assassinado. Então houve uma perseguição muito grande, E quanto mais eles eram perseguidos, a Bíblia diz que muitos glorificavam Deus na sua própria morte. Evan Roberts estava falando antes de vir ao avivamento no País de Gales, que o País de Gales estava orando com gemidos e dizia: dobre a minha vida, Senhor. Que é dobrar a vida, meu irmão, é ser esmagado. Lembra que eu sempre costumo dizer para vocês aqui que nós somos a azeitona de Deus, a azeitona que é esmagada para transformar-se em azeite. Nós somos a uva de Deus que é pisada por Ele para transformar o vinho novo. Nós somos a flor de Deus, a rosa de Deus, que é pisoteada, esmagada para liberar um grande perfume. Nós somos a massa, o trigo de Deus. Nós não somos o joio, nós somos chamados de trigo. E o trigo é cozido, ele passa por um processo de fogo, de aquecimento, para virar o pão essencial de Deus. Então, quando nós oramos e pedimos dobre a minha vida, Deus ele vem trazendo conserto. Olha, vamos consertar essa área, vamos consertar essa área, vamos consertar essa área. E agora você está fazendo o que sobre o avivamento que Deus despertou seu coração? O que você fará quando você chegar diante do Pai, diante de Deus? Porque simplesmente ministérios ativos não quer dizer também que são ganhadores de almas. Meu ministério é do louvor, mas está ganhando alma? Então você vai ser só um ministro de louvor. Não está dando frutos. Como assim, pastor? Mas as pessoas estão ouvindo, elas estão sendo quebrantadas. Amém. Mas você precisa pregar o evangelho também. Além da música, Meu ministério de dança. Amém. Está ganhando discípulas? Está fazendo outras discípulas? Outras meninas para Jesus? Esse é o propósito. Esse é o mover de Deus. Então nós precisamos pregar a tempo e fora de tempo. Jesus está às portas. Devemos orar, devemos clamar, até que Ele derrame a água sobre a terra seca. Não teremos pregação na eternidade. Pregador, você não vai pregar na eternidade mais. Pregador, a hora da pregação é agora, nas praças, nas ruas, nos trabalhos, na feira, na família. Evangelista, a hora de você evangelizar é agora.
Então não teremos cura na eternidade. A hora de sermos curados é agora, de curar as pessoas é agora. Existe uma unção tão forte sobre aquela igreja de cura, que as pessoas sobem as escadas e elas saem dali curadas do flagelo. Já sentou na cadeira, na oração do pastor Anderson? Sente-se, você vai receber a cura instantânea, se assim for a vontade de Deus. Na eternidade teremos um nível de comunhão que o nosso coração estará em total paixão da beleza de Cristo. Na eternidade vamos contemplar aqui Cristo. Então teremos eternamente um espírito de oração. O espírito de oração ele é prometido, viveremos ele na eternidade, mas nós só podemos viver, sobreviver, respirar o ar dessa terra, respirar o ar desse planeta, se nós estivermos linkados no espírito de oração do nosso Deus. A oração não é a continência de seus joelhos, não é a posição do seu corpo. Tem muita gente que está de joelhos, mas está pensando nas dívidas, pensando em tantas coisas. A oração é uma posição do espírito. A oração não é a roupa que você veste, não é o coque que você coloca na cabeça. A oração é uma posição no mundo espiritual. A oração verdadeira é manter o espírito prostrado diante do trono. A oração é deixar a sua alma nua, o seu psique zerado. Sabe por que as pessoas têm uma grande dificuldade de iniciar uma oração? Porque a mente está atribulada, a mente conversa, a mente está pensando nas multidões de problemas. Então, quando você começar a orar, tenha primeiramente, não fale nada, mas só escute a Deus. Entre num silêncio profundo da sua alma. Faça assim: alma, descanse. Espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Descanse, ó minha alma. Aquieta-te, ó minha alma. Porque precisamos entrar nesse silêncio. O silêncio vai nos levar a orar e a orar e a orar e a orar. A oração no início ela vai ser composta por vários pedidos. Deus, me salve, me cure, proteja a minha família, proteja a minha igreja, cuida dos meus pastores, me ajude a prosperar, abre a porta. Então são vários níveis. Quando você passa desse nível de pedidos, quando você passa por esse nível, aí vem a oração de gratidão. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela minha família, obrigado pela minha casa, obrigado pelos presentes que o Senhor tem me dado, obrigado pela minha saúde. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos comparados com uma terra seca, como a árvore que foi despedaçada ali, só ficou as raízes. Foi isso que Satanás fez conosco. E o que Satanás está fazendo com você hoje. Mas a terra seca, ela pede chuva. Não sei se você já teve a experiência de estar numa roça, numa fazenda, de estrada de chão, de estrada de barro, e vem repentinamente aquela chuva, se você andando de cavalo ou correndo ali naquela estrada, né? Numa fazenda, e aí tem aquela terra vermelha, e quando a chuva bate sobre aquela terra vermelha, você sente aquele cheiro. É algo extraordinário, é uma sensação maravilhosa. Eu, quando criança, né, a minha rua, o povoado onde eu morava, quando as chuvas eram muito fortes, quando ela não tinha paralelo, não tinha calçamento e tal, mas quando batia, subia-se aquela poeira e aquele cheiro de terra molhada. Meu Deus, era algo sobrenatural. Então o poder de Deus, pastor, ele sempre vem na história da humanidade como ondas, como chuvas, né? Ele vem e vai, como uma onda poderosa, como um derramar poderoso
sobre a terra de várias formas e em vários propósitos. Então essas ondas, essas chuvas, elas vieram e elas vêm especificamente para 4 situações. Eu vou dizer para você as 4 situações. A primeira situação, ela vem com juízo sobre a terra. Lembra do dilúvio de Noé? Que foi uma tremenda onda do poder de Deus, que varreu de água o planeta inteiro e só se salvaram 7 pessoas. Porém foi uma onda de juízo, porque Gênesis 6 diz que a procrastinação, que a prostituição, que a iniquidade cresceu tanto, de tanta força, que Deus ele já não conseguia mais olhar para o ser humano. Ele olha para Noé e vê que Noé era um homem justo e que ainda temia o Senhor. Todos os seres humanos daquele tempo faleceram, mas essas 7 famílias estavam numa arca blindada. Então Deus sempre antecipa uma voz profética, como ele usou a voz de Noé para avisar, para pregar. Noé pregou durante quase 120 anos e o povo não deu ouvidos, porque o povo estava no lamaçal da prostituição. Quando você está no lamaçal da prostituição, você não quer saber, você não quer ouvir Deus. Você até tem o coração ansioso por Deus, mas você já está impregnado. Você já conversou com alguém que é amante de uma outra pessoa que é casada? Você já parou para conversar com uma prostituta, com uma garota de programa, uma pessoa que vende o corpo? O espírito dela quer Deus, mas corpo, a alma, escravizada de uma forma terrível, que ela não consegue sair, se libertar. Segunda coisa, libertação sobre a terra. Quando Deus vem, ele traz libertação. O que ele fez com o povo do Egito? Uma libertação. Ele libertou uma nação, 600 mil pessoas, 600 mil homens, porque naquela época não foram contadas as mulheres e as crianças. Então foram milhões de almas. Eles saíram dali livres com todos os seus recursos, joias, pratas, ouros. Se for contar, realmente daria 2 milhões de escravos que foram libertos por Moisés. E agora vemos mais uma vez Deus manifestando sua mão poderosa através de Cristo. Vemos uma onda do poder de Deus, porque os sinais já estão claros. Por aumentar-se a iniquidade, o amor tende a se esfriar. Nós estamos vivendo um grande nível de violência, estamos vendo um grande nível de assassinato, as trevas têm se levantado, cada vez mais os países silenciam a Bíblia, silenciam os pregadores, fecham-se as igrejas. Então, quando há uma grande manifestação de perseguição, vai na Europa. Eu nunca fui, mas Deus vai me dar a oportunidade. Você vai ver, eu recebo relatos de amigos que moram na Itália. Eles falam assim: pastor, estou desesperado. Não tem mais igreja cristã de renome aqui. As igrejas fecharam. Então é um sinal de que Yeshua está voltando. Porque muitos abandonariam a fé. Muitos pastores, muitos líderes abandonariam, deixariam seu chamado. Para que isso aconteça, vem o terceiro, que é salvação sobre a terra, salvação sobre a família, salvação sobre os filhos, salvação sobre os lares, salvação sobre a casa. Deus se fez carne através de Cristo, foi crucificado, humilhado. A Bíblia afirma que ele se esvaziou, Jesus se esvaziou de si mesmo. Assumiu uma forma de servo, se humilhou, Jesus morreu, mas a morte não pôde segurar e ele venceu a morte. Desceu às partes inferiores da terra, triunfou sobre o maligno. Jesus foi poderoso na sua missão e a Bíblia afirma que o Espírito Santo ressuscitou Jesus.
ele ressuscita Jesus. Jesus fica 40 dias junto com os discípulos, pregando, sendo vistos. É visto por Maria Madalena diante dos anjos. É a primeira vista, depois é visto por Pedro, depois por João, depois pelos apóstolos, depois por mais de 500 pessoas. Ele aparece. Eita, Jesus maravilhoso, é ressuscitado. Agora, papai, eu tenho 30 dias, 40 dias aí para mim mostrar para esse povo que eu ressuscitei. E aí Jesus fica ali passeando, vai na praia, ele vai ali a São Pedro. Amém, queridos? Acontece, né? Recebi uma ligação aqui de um pedido de ajuda e acabei interrompendo aqui. É a resposta de Deus, né? Então nós estávamos falando sobre o Espírito Santo. Então a Bíblia afirma que o Espírito Santo ressuscitou Jesus. Você deseja esse Espírito forte e poderoso? Deseja se mover nesse Espírito forte e poderoso? Esse Espírito, ele é poderoso. A Bíblia diz que ele faz coisas extraordinárias. Vamos entrar em oração agora, amém? Eu quero que você esteja agora, neste exato momento, pedindo aos céus um milagre, pedindo aos céus um mover sobrenatural, pedindo aos céus algo sobrenatural da parte de Deus, porque nós vamos estar entrando em oração. Se você tiver um copo com água aí, pegue um copo, coloque água. A minha água já está aqui na minha frente e nós vamos estar orando, para que Deus venha com poder, para que Ele venha com força, para que Ele venha com majestade. Amém? Quantos querem um dia abençoado por Deus? Espírito Santo de Deus, eu te amo, Espírito Santo de Deus. Pai, visita este que está agora comigo aqui em oração. Visita, Senhor, a nossa casa, a nossa família, a nossa alma. Nos ensina a orar, nos ensina a entrar em lugares de milagres, nos ensina a entrar em bênçãos que estão guardadas para nós. Chaves como foram ditas aqui, Deus. Nosso coração vai trazendo contritimento. Nos dê um coração contrito, nos dê um coração quebrantado, nos dê um coração totalmente quebrantado na Tua presença. Não nos despreze, Deus. Que nós possamos ser achados do Senhor. Quando o Senhor olhar para nós, veja Jesus, estamos refletindo a imagem dEle. Estamos refletindo as vestes dEle. Eu creio que o Senhor está enviando anjos poderosos até essa casa agora. Eu quero declarar a casa totalmente tomada por anjos. Eu quero tocar nos projetos, os projetos irão prosseguir, irão para frente. Tudo que está parado, tudo que está morto, ressuscita agora, Senhor. Tudo que está triste, traga alegria, renove as nossas forças. Traga um renovo sobrenatural sobre a nossa casa. Traga um renovo sobrenatural sobre a nossa família. Quebra todo o poder do inimigo. Quebra todo o poder das trevas. Quebra toda investida das trevas. Visita agora cada cômodo dessa casa. Visita cada cômodo. Visita os muros das nossas casas agora, Senhor. Queima todos os demônios, principados, potestades. Espírito Santo de Deus, vai enchendo este lar. Nós declaramos que as portas irão se abrir, milagres vão chegar, bênçãos maiores vão acontecer, porque o Senhor é um Deus de milagres, o Senhor é um Deus de cura, o Senhor é um Deus de sinais, um Deus de prodígios, um Deus de maravilhas. Então, meu Deus, vai tocando agora, Senhor, no enfermo, e que o enfermo receba o espírito de oração, o espírito que sara, o espírito que restaura, o espírito que traz cura. Então seja curado agora em nome de Jesus de todos os seus flagelos. Deixa Ele tocar desde a planta dos seus pés até a sua cabeça agora, e que Jesus venha. Lembre-se, o nome de Jesus é a espada que você recebe na sua mão agora. O sangue de Jesus é o escudo que também vem. A espada na sua mão direita, o escudo na sua mão esquerda. Espírito Santo de Deus,
Espírito Santo de Deus, batiza, Senhor, essa pessoa agora. Batiza ela com fogo. Encha ela com a sua presença. Batiza ela com o fogo do Espírito. Queime, Senhor, as falsas ideias, as falsas ideologias. Queime, Senhor, toda maldição hereditária, espiritual, partidária, voluntária. Destrua, Senhor, agora em nome de Jesus. Mas traga um avivamento sobre ela, traga um batismo sobre ela. Aviva a obra dela, aquela que não tem forças para orar, que não tem força para buscar, que não tem forças para clamar. Gere um avivamento extraordinário, gere cura extraordinária, vai gerando milagres sobrenaturais, vai abrindo as comportas, espírito de miséria, nós te repreendemos sobre as igrejas. Toca no dizimista fiel, Senhor, toca no ofertante fiel. Vai blindando os seus bens, vai blindando a sua casa, vai blindando a sua empresa, vai blindando a sua família, vai blindando os seus. Gera milagres exponenciais, gera milagres estratosféricos, tira-nos do homem normal para o homem anormal, do homem natural para o homem espiritual. Aonde essa pessoa tocar, aonde nós tocarmos, prosperado será, prosperamos, nós vamos prosperar nesse nível de oração. Deus vai te acordar nas madrugadas, Ele vai te levantar meio-dia para orar, Ele vai levantar você de manhã para orar. Ah, pastor, mas eu estou acordado. Eu estou falando Ele levantar o quê? É postura, levantar e tomar uma postura de oração, de devocional, é intercessão, é palavra profética, é sala de oração. Então hoje, querido, eu quero declarar em nome de Jesus, você que é do vosso Deus, não falte sala de oração. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Amém. Amém. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Vai mandando, vai enviando. Olha, tá chovendo aqui, é bênção de Deus. Vou abrir até a janela aqui. Não se frustrarão. Tá a chuva do Senhor, tá vendo? Não se frustrarão. Cheiro da carne. Ninguém impedirá. Pode ouvir tudo soprar. A terra pode se abalar. Estamos ministrando profeticamente. Deus está derramando chuva sobre a sua terra seca. Então receba agora. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Não temas, filho meu. Não temas, filho meu. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá.